Sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Nayara Ramos e esse é o canal E Agora? Como tá aqui no título, a família tá aumentando, eu vou ter mais um baby e hoje eu vim trazer pra vocês o diário do meu primeiro trimestre. Como tudo aconteceu, como eu me senti, como foi a descoberta, né? Como o primeiro trimestre teve muita informação, aconteceu muita coisa, eu dividi em tópicos para que eu conseguisse falar um pouquinho sobre cada coisa e não ficasse um vídeo muito longo. Então eu vou começar falando um pouco sobre a descoberta. De agosto a outubro, a minha menstruação acabou dando uma desregulada. Então, no final de outubro, eu tava com o sentimento de que eu tava grávida, de que alguma coisa tinha acontecido, mas como já tava desregulado antes, eu não queria ficar neurótica. E eu fiz um teste pra me ter certeza que não, que tava tudo certo, que era só um descontrole hormonal mesmo. Só que, no primeiro momento, esse teste deu negativo, mas algum tempo depois apareceu lá outra segunda linha bem fraca. E assim, eu fiquei na dúvida, mas ainda assim fiquei calma, porque tava desregulado já, eu não tinha certeza se ia descer antes, se ia descer depois. Então eu fiquei calma, esperei mais algum tempo. E depois de 15 dias eu fiz um segundo teste de farmácia para ter a confirmação real. E foi aí que eu tive a certeza que eu tava grávida. Nesse momento eu fiquei extremamente assustada, mas fui lá fazer meus cálculos, ver de quando que era mais ou menos, para que eu pudesse fazer a primeira ultrassom. E foi assim que eu descobri. Eu tava mais ou menos com 5 semanas, esperei mais 2 semanas e fiz a ultrassom. E foi aí que começou, né, toda a história. Até essa fase, até as 7 semanas, eu não tava com muitos sintomas. Eu tava com uma leve dorzinha no pé da barriga, com o peito meio dolorido, mas não tinha grandes alertas. Quando eu fui fazer essa ultrassom com 7 semanas, o médico me falou que eu tava com hematoma. E eu não tinha noção do que era hematoma, eu não sabia o que era, eu nunca tinha escutado falar. E o médico que fez a ecografia falou pra mim que assim que eu saísse de lá, eu procurasse a unidade básica de saúde, onde eu iria fazer meu pré-natal, e mostrasse o exame, que lá eles iam me passar as recomendações. E quando eu cheguei na unidade básica de saúde, eu passei por uma enfermeira, e a enfermeira me falou que eu precisava ter repouso, que o hematoma ele poderia desenvolver para um aborto, mas poderia secar, que eu precisava ficar quieta, e pediu que eu repetisse o primeiro exame em 7 dias. E ok, 7 dias depois eu repeti o exame e o hematoma tinha aumentado. Ela pediu que eu fizesse repouso por mais 15 dias e depois repetisse o exame novamente. Que aí sim, se não tivesse nem regredido nem um pouquinho, eu passaria pelo médico e a gente ia estudar a possibilidade de tomar ou não medicamento. 15 dias depois, eu voltei, repeti a ecografia e de novo, mais uma vez, tinha aumentado. Dessa vez, eu voltei na UBS e não falei mais com a enfermeira, fui direto pro médico. E aí o médico falou pra mim que eu teria a opção de tomar ou não o hormônio, a progesterona, mas que ele não recomendava ainda, que por ele eu esperava mais alguns dias e continuava no repouso. E aí eu fiz um repouso de mais 7 dias e esse hematoma continuava aumentando. Então, a partir disso daí, se eu não me engano, eu tava de 12 para 13 semanas, eu comecei a fazer o uso do hormônio. Sintomas, quais os sintomas que eu tive? Até então, eu não tava com muitos sintomas. Os sintomas começaram depois da 12ª semana. Tanto que eu associei o início dos sintomas ao uso do hormônio, porque vieram muito pesados. Eu já tenho 2 filhos, só que nessa gravidez o enjoo foi pior, o cansaço foi pior, os incômodos foram bem mais pesados. Mas os sintomas não foram do início, começaram a partir da 11ª e 12ª semana. Eu, inclusive, conversei com o médico sobre a possibilidade dos enjoos, dos sintomas estarem associados ao remédio, e ele descartou a possibilidade e falou que não, que era normal de gravidez e que era o meu corpo reagindo, que cada gestação é diferente uma da outra. E dessa vez eu tava tendo muito enjoo, muita azia, passando muito mal, como não passei das outras vezes. Saindo agora dos sintomas, eu entro na parte do meu emocional, de como eu me senti. E foi uma das fases mais difíceis pra mim, esse primeiro trimestre, porque eu não podia fazer quase nada, eu precisava de estar pedindo ajuda toda hora, eu já tenho uns 2 meninos, eu não queria ficar
dependente dos outros, porque a gente já precisa de ajuda quando tem filho, a gente sempre precisa contar com a mãe, com alguém para ficar com eles. Só que nesse período, parecia que quanto mais repouso eu fazia, não estava adiantando. Eu comecei o repouso com repouso leve, e aí ao longo do tempo foi piorando. Eu precisava ficar cada vez mais quieta, cada vez mais deitada, mais tranquila, para que pudesse funcionar o medicamento junto com o repouso. E foi ficando muito difícil, porque assim, eu tinha quem me ajudasse, eu tinha minha família comigo. Mas ao mesmo tempo, a solidão que eu sentia por estar naquela situação e não poder fazer nada, não poder mudar. O médico me falou que o hormônio poderia me ajudar, mas não era uma certeza de nada. Então eu fiquei com uma confusão mental muito grande, eu fiquei muito triste, me sentia muito culpada no início. Foi uma fase muito difícil, mas hoje eu já estou bem melhor. Hoje já passou, graças a Deus. Por volta da 14ª semana começou a estabilizar, começou a diminuir o hematoma. E na 16ª, graças a Deus, eu tive, né, um resultado assim legal, que subiu e agora tá tudo bem. Mas foi uma fase que o meu emocional ficou extremamente abalado. Eu não tinha certeza de nada, eu não sabia o que ia acontecer, fiquei muito triste, muito decepcionada, me sentia muito culpada mesmo, mas agora já tá tudo bem, graças a Deus. Sobre o meu físico, né, o meu corpo, o que aconteceu. Então, no primeiro trimestre não mudou muita coisa. No primeiro trimestre eu ganhei 1 quilo apenas durante todo o trimestre. Foi um trimestre que eu fiquei bem enjoada, então ganhar 1 quilo tava ótimo, tava maravilhoso. Eu precisei fazer uso de muito medicamento, então eu ficava extremamente cansada, porque tinha o medicamento do enjoo, tinha as vitaminas, mais o hormônio. E o hormônio associado ao medicamento de enjoo me deixava extremamente sonolenta, extremamente mole. Eu senti muito cansaço, muita cólica, muitas dores. Mas foi só isso, em relação a mudar a barriga, os seios, não teve muita mudança não. E agora vamos entrar aqui, né, na parte dos desejos. Será se eu tiver algum desejo? Eu não sei se chega a ser desejo, mas eu tive muita vontade de comer peixe nesse primeiro trimestre, muito peixe. Eu não queria comer outra coisa, só queria comer peixe, salada com bastante limão e sucrilhos com leite. Foi as coisas que eu tive vontade de comer durante esse primeiro trimestre. E o peixe eu queria o tempo todo, eu só pensava nisso, eu não conseguia pensar em comer outra coisa. Eu só queria a salada e o peixe, a salada e o peixe. Quando não tinha o peixe, eu queria a salada. Quando não tinha salada, eu queria o peixe. Então foi um mês que eu comi muita salada. E eu me alimentei basicamente de salada, porque não era todo dia que tinha um peixe, não era todo dia também que eu queria comer um peixe. Mas basicamente a salada com bastante tomate e limão foi o que eu comi, foi o que eu me alimentei nesse primeiro trimestre. Fora isso, eu não tive outros desejos absurdos, não. Eu fiquei com um paladar bem restrito, eu não conseguia comer nada, não conseguia comer muita coisa. E o que eu conseguia comer sempre estava acompanhado da salada com bastante limão. Nesse primeiro trimestre, eu tive muitos sustos. Foi um trimestre regado de bastante insegurança, de incerteza. Eu não sabia o que ia acontecer, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu demorei um pouco a entender o que era o hematoma, como ele acontecia, por que estava acontecendo comigo. Então, tudo isso ficou na minha cabeça, tudo isso ficou ali se estendendo, se estendendo. Mas, ao longo do tempo, quando foi dando tudo certo, quando eu vi que tudo estava se resolvendo, o coração foi aliviando mais e hoje está tudo em paz, graças a Deus. Eu tô muito feliz de estar anunciando essa gravidez aqui com vocês, eu tô muito feliz de estar compartilhando esse momento com vocês. Eu espero de coração que vocês também tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like aqui para me ajudar. Comenta aqui embaixo, por favor. Mesmo que seja um coração, um beijinho, um recado. Comenta qualquer coisa aí para eu saber que você tá aqui. Se inscreve aqui no canal também. Um grande beijo e até a próxima! Em breve, o próximo vídeo aqui do canal vai ser o chá revelação. Com fé em Deus.